Eu ainda consigo ouvir o som do plástico a raspar no chão. Sacos pretos, grandes, feitos para esconder lixo ou memórias. A sala estava acesa demais, uma luz amarela que não aquecia nada. A minha mãe não me olhava nos olhos. Ele, o Roberto, olhava para mim como quem marca território. Senta-te, Mateu, disse ele, como se a casa fosse dele. É a nossa decisão, acrescentou a minha mãe, a voz arrumada, fria. Eu não me sentei. Foi rápido, demasiado rápido para ser real. A minha camisola preferida entrou no primeiro saco. Depois os meus livros, nem um segundo de hesitação. O portátil, o carregador a bater no fundo com um barulho seco. Senti o coração a bater nas mãos, não no peito. Um homem de 24 anos não vive com a mãe, disse o Roberto. O Roberto só quer o melhor para ti, filho, murmurou ela, sem me chamar pelo nome. Eu respirei fundo. Tentei explicar o óbvio. Pago renda, pago internet, cozinho, limpo, sou fisioterapeuta. O Roberto sorriu, aquele sorriso de vendedor que não compra nada, e perguntou quanto é que eu ganhava. A minha mãe riu-se com ele. A risada caiu-me em cima como água fria. Foi aí que partiu. Ela abriu mais um saco, negro, brilhante, e atirou lá para dentro a moldura com a nossa fotografia na praia, eu com 10 anos, ela a segurar-me a mão. A madeira bateu na borda e eu jurei que ouvi a fotografia a estalar por dentro. O Roberto riu-se outra vez. Não vou perder um homem por continuar a criar um filho fracassado, disse a minha mãe. Devagar, palavra a palavra, como quem fecha uma despensa. Fracassado. Senti qualquer coisa a rasgar-se por dentro. Não chorei, não gritei. Tirei o telemóvel do bolso e carreguei no REC. A mão tremia, a imagem também. Os sacos, a moldura caída, o Roberto a encolher os ombros, a minha mãe a deitar fora o que ainda me segurava. 2 minutos. 2 minutos que me ensinaram que a verdade dói, mas prova que existimos. Havia passos no corredor. A vizinha abriu a porta só um bocadinho, a corrente a tilintar. Eu ouvi um coitado sussurrado, desses que não ajudam ninguém. O Roberto empurrou-me o último saco para o peito, como quem me devolve uma culpa. A minha mãe encostou a porta. Por um segundo, tocamos nos mesmos centímetros de madeira, eu por dentro a pedir que ficasse aberta, ela por dentro a empurrar o fecho. A fechadura rodou. O clique foi um tiro. Fiquei no patamar, debaixo do candeeiro que piscava. Os sacos à volta dos meus pés, como cães abandonados que ainda esperam carinho. O ar cheirava a detergente barato e a um jantar que já ninguém queria comer. Agarrei na moldura, tentei endireitar a fotografia com os dedos. A minha mãe sorria para um passado onde eu ainda cabia. Foi aí que o silêncio chegou, não como paz, mas como decisão. Desci as escadas devagar, saco a saco, sem dramatismos. O plástico arranhava-me os nós dos dedos. Na rua, a noite era uma manta úmida. Pousei tudo no passeio e encostei-me ao muro. Abri o telemóvel. A gravação estava lá. 2 minutos de prova. 2 minutos para quando eu começasse a duvidar do que tinha acontecido. Carimbei-os na memória. Podia ter batido outra vez à porta. Podia ter pedido desculpa por coisas que não fiz. Podia ter ajoelhado no degrau como um miúdo que implora colo. Em vez disso, disse em voz baixa, para ninguém ouvir, não vou implorar. Senti o medo a acenar-me como um velho conhecido, e por baixo dele, um fio de liberdade. Muito fino, quase invisível, mas meu. O telemóvel vibrou nas mãos. Uma mensagem do Lucas. Não abri, não ainda. Olhei para as janelas do prédio. Algumas luzes apagaram-se, outras fingiram que não me viam. Apertei os nós dos dedos até deixar de tremer. Naquela noite, perante sacos pretos e uma porta fechada, deixei de ser o filho que a minha mãe queria e comecei, sem saber, a ser o homem que eu precisava. Há histórias que só se entendem quando voltamos atrás. Antes dos sacos, antes do riso do Roberto, antes do clique da fechadura,
Havia uma promessa: tu e eu contra o mundo. Para perceber como essa promessa se quebrou, precisamos de regressar ao início, ao tempo em que eu aprendi a ser adulto aos 12 anos. É aí que tudo começa. Se eu fechar os olhos, ainda vejo a mesa pequena da cozinha. A toalha tinha manchas de chá que nunca saíam, e o fogão fazia um barulho de suspiro quando eu acendia o lume. Eu tinha 14 anos, e o som desse suspiro parecia o de alguém a dizer: vai correr tudo bem. Nem sempre corria. O meu pai saiu de casa numa terça-feira comum, como quem vai ao quiosque comprar jornal e volta. Só que não voltou. A porta bateu, e a casa ficou maior, fria, com ecos onde antes havia conversas. Na primeira noite, a minha mãe chorou em silêncio, a cara virada para a parede. Eu não sabia como se consola uma mulher adulta, então fiz a única coisa que sabia. Cozinhei arroz simples, passei manteiga no pão e sentei-me ao lado dela. Não falamos, só existimos, os dois, lado a lado, como náufragos agarrados à mesma tábua. Aos 15, aprendi a fazer a lista das compras, a negociar preços no mercado, a escolher a fruta mais pesada. A mais pesada é a que está cheia de sumo, dizia a dona Lourdes do Talho, a dar-me carne de família, como quem salva o jantar de um dia difícil. Aos 16, a pneumonia caiu em cima da minha mãe como um inverno que não avisa. Eu faltei à escola 2 semanas. Troquei as aulas de física por termômetros e chá de limão com mel. Contava as horas entre os comprimidos com o relógio da sala, que fazia tic-tac alto demais para uma casa tão cansada. Foi ali que o mundo me ensinou a falar baixo e a agir depressa. Eu, que tinha medo de agulhas, aprendi a segurar o braço dela para a injeção. Eu, que adorava dormir até tarde, passei a levantar-me cedo para arejar os lençóis, abrir a janela e deixar entrar um pedaço do céu. O céu parecia sempre o mesmo. A nossa vida, não. Aos 18, comecei o meu primeiro emprego no supermercado. O avental era grande demais, mas as contas não esperavam. Estudava fisioterapia à noite, trabalhava de dia, chegava a casa com os pés a doer e um resto de esperança nas mãos. A minha mãe dizia: tu és o melhor filho do mundo, e depois baixava a voz, como se pedisse desculpa ao destino. Tu e eu contra o mundo, Mateu. O jeito como ela dizia contra fazia parecer que havia um exército do outro lado, contas, febres, uma solidão que lembrava tudo o que faltava. Havia domingos bons, domingo de sol nos lençóis, de bolos de laranja no forno, de rádio a tocar fados que pareciam entender-nos sem nos ver. Eu punha a cabeça no colo dela e esquecia o peso do dia. Havia também domingos ruins, em que o silêncio tinha farpas e a casa parecia pequena demais para as nossas dúvidas. Mesmo assim, eu ficava. Ficava porque ficar era a forma que encontrei de amar quando todas as outras falharam. A minha mãe tinha medos que não dizia em voz alta. Eu reconhecia os sinais. O olhar preso na janela como quem desenha futuros, a mão a arrumar pela terceira vez a mesma gaveta, a necessidade de ter tudo no sítio. Quando o mundo nos foge, a arrumação parece uma oração. Às vezes, chegava da missa com uma serenidade cansada e dizia: Deus provê. Mas os olhos, esses, pediam-me para eu ser o Deus de todos os dias, o que paga a internet, o que leva o saco do lixo, o que faz o jantar e a conversa. Cresci sem perceber que estava a crescer. Um dia, a caixa do supermercado disse-me que eu tinha olhos de homem cansado. Sorri para não assustar ninguém. Guardei a frase numa prateleira cá dentro, ao lado das embalagens de dignidade improvisada. Continuei. Porque quem cuida, continua. Mesmo quando lhe falta colo. Quando me formei em fisioterapia, 8 meses antes de tudo arder, não houve festa. Houve sopa e silêncio grato. A minha mãe tirou uma fotografia minha a segurar o diploma com as 2 mãos. Eu sorri largo, não só pelo papel, mas por aquilo que o papel prometia.
Um dia, talvez, a nossa mesa sem manchas, o fogão sem suspiros, uma casa que não ecoa. Eu acreditava que a lealdade era um trilho seguro. Paga-se a renda, lava-se a louça, atende-se o telefone, dá-se um beijo na testa da mãe e o mundo, em troca, não nos desaba em cima. Eu acreditava. Ainda acreditava na noite em que a Carmen entrou em casa, com um brilho novo nos olhos e um perfume que não costumava usar. Conheci alguém, disse. E eu, que aprendi cedo a não roubar o sol de ninguém, sorri e disse que bom. Não sabia como é que podia saber. Que, às vezes, o amor entra em casa vestido de salvação e traz no bolso uma chave de fendas para desatar os parafusos do que nos sustenta. Eu não sabia, mas vou aprender. Porque é agora que ele aparece. Flores na mão, sorriso de quem vende soluções, passos leves. Chama-se Roberto. E a partir daqui, tudo o que era tu e eu contra o mundo vai começar a desfazer-se, linha a linha. El Trousse Fleur. Sempre as mesmas, lírios brancos, como se quisesse purificar a casa antes de a reescrever. Entrou leve, pediu licença, elogiou o cheiro do nosso arroz, riu das próprias piadas. A minha mãe, Carmen, brilhava como quem finalmente encontra um porto depois de muitos invernos. Eu também sorri. O primeiro erro dos inocentes é acreditar que a alegria do outro nunca cobra imposto. Os primeiros sinais foram pequenos, tão pequenos que pareciam boa educação. Um dia, o comando da televisão ficou mais do lado dele. No outro, a caneca preferida da minha mãe mudou de prateleira porque assim é mais prático. Um sabonete de hotel apareceu na nossa casa de banho, por engano. Depois veio a escova de dentes deixada ao lado da minha mãe, de pé, como uma bandeira num território novo. Eu disse nada. Aprendi cedo que quem faz barulho num lar frágil é confundido com a tempestade. O Roberto tem razão, Mateu disse à minha mãe numa tarde de sábado, enquanto ele aparava uma rosa do jardim que ele próprio trouxera. Um homem precisa do seu espaço. E uma casa precisa de regras, acrescentou ele, com aquele sorriso de vendedor que mede a nossa resistência, enquanto nos oferece condições imperdíveis. As regras começaram com horários. Jantar às 8, silêncio depois das 10, nada de sapatos na sala. Não eram más regras. O veneno não é o copo, é a intenção de quem o enche. A sala perdeu a nossa manta gasta, as fotografias mudaram de lugar, o rádio que tocava fados nos domingos foi para uma caixa para não acumular pó. A nossa casa, arrumada como nunca, parecia um hotel onde eu já tinha feito o check-out sem perceber. Veio então a fase das piadas corte, aquelas frases que parecem brincadeira, mas tiram bocados. Ainda moras com a mamã, disse ele, piscando o olho. Fisioterapeuta, é? Quase médico, só que não, e riu-se, mortal como quem não tem intenção de ferir. A minha mãe ria junto. Eu ouvia na risada dela o alívio de pertencer a uma conversa onde, finalmente, ninguém falava de contas. Eu tentei explicar o que fazia. Pacientes, dor, movimento, pequenos milagres do corpo. Ele abanou a cabeça, como quem diz, não te enganes. Aos 24 eu já tinha apartamento, afirmou, sem dizer que estava divorciado 2 vezes e agora vivia na casa dos outros. Uma noite, chovia. A luz da cozinha parecia o cenário de uma confissão. O Roberto mexia o molho como se a panela fosse dele, e a minha mãe cortava pão com uma precisão quase religiosa. Mateu, precisamos falar de futuro, começou ele. E o precisamos doeu mais do que a palavra futuro. Estou a juntar dinheiro, como sempre respondi. Homem de verdade aprende a voar, ele disse, pousando a faca. Não fica no ninho por medo. A frase ficou entre os três, a respirar. Eu abri a boca para contestar, mas a minha mãe foi mais rápida. O Roberto tem experiência de vida, filho. Filho, ainda era, mas já não era nós. A partir daí, as fronteiras ficaram inclinadas. O armário da minha mãe,
Ganhou ternos baratos com cheiro a colônia agressiva, a dispensa, vinhos que ele conseguia a bom preço, o calendário do frigorífico, reuniões importantes que estranhamente coincidiam com os dias em que eu chegava mais tarde do ginásio. E então aconteceu o inevitável. Voltei do trabalho e encontrei uma mala dele aberta no nosso corredor de desculpa, no corredor deles. É temporário, disse a minha mãe, sem nos olhar. Permanências são só temporários que deram certo, acrescentou ele, como quem escreve uma sentença. Na semana seguinte, Roberto já tinha uma gaveta, depois, duas, depois, a nossa casa inteira. As conversas passaram a ter referências. Na minha experiência, o que aprendi com os meus casamentos, os filhos precisam ser independentes. E a minha mãe repetia, o Roberto diz, como quem empresta a voz a uma autoridade recém-nascida. Eu sentei-me com ela no sofá que já não tinha a nossa manta e perguntei, e tu, mãe, o que é que tu dizes? Ela demorou. Quando finalmente falou, a voz era arrumada, como a estante nova. Eu digo que está na hora de tu voares. Voar para onde? Com o quê? Como? O amor, quando vira ferramenta de controle, dá conselhos que parecem asas e por baixo são precipícios. O jantar final veio com um vinho que ele trouxe para celebrar a vida nova. A mesa estava perfeita, como as fotografias de revista que ninguém habita. Ele esperou até a segunda taça. Quanto ganhas, Mateu? Perguntou, com suavidade de quem já decidiu o veredito. Isso é pessoal, respondi, firme. Ele riu-se. Pouco. Por isso ainda está aqui. A minha mãe riu-se também. Não com maldade, com medo. Medo de desagradar ao homem que prometia não a deixar sozinha. Ali, alguma coisa partiu. Não foi só o respeito. Foi a certeza de que o tu e eu contra o mundo tinha perdido o eu no meio do caminho. Nos dias seguintes, a tensão era um humus invisível, onde cresciam discussões por nada. O Roberto precisava de espaço, de silêncio, de uma casa com um homem de verdade. E, de repente, a casa que eu pagava, limpava, cozinhava a casa onde eu tinha sido filho e pai do meu próprio destino, já não tinha lugar para mim. Eu poderia ter gritado. Eu poderia ter listado as rendas pagas, as febres vigiadas, as prateleiras montadas com mãos com calos. Em vez disso, fiz silêncio. O silêncio não foi rendição. Foi a última tentativa de salvar a minha mãe do eco da própria escolha. Ela não ouviu. E assim, passo a passo, com flores, piadas e regras de bom senso, o Roberto desapertou os parafusos da nossa vida. Quando a estrutura abanou, ele abriu os braços como se oferecesse abrigo desde que eu saísse. E eu saí. Ou melhor, fui posto à porta. Mas essa é outra cena. Porque, para entender o que a queda faz a um homem, precisamos descer comigo até ao patamar onde os sacos pretos esperam. É lá, da rua ao recomeço, que a vergonha se transforma em decisão e a perda, finalmente, aprende a falar. A rua não tem braços, mas naquela noite abraçou-me com frio. Os sacos pretos rodeavam-me como cães sem nome. Liguei ao Lucas. Não tive de explicar a amigos que entendem o silêncio melhor que qualquer frase. 15 minutos depois, ele parou o carro junto ao passeio, abriu a bagageira e disse apenas, entra. O apartamento do Lucas e da Sofia era pequeno. Terceiro andar sem elevador, escadas que cheiravam a molho de tomate e roupa lavada. Carregamos os sacos em 6 viagens. Na última, as minhas mãos tremiam. Sofia pôs água ao lume e quando me deu uma caneca de chá, os olhos dela disseram, fica. Não perguntei quanto tempo. O tempo, pelos próximos dias, seria um sofá. Dormir não foi exatamente dormir, foi aprender a respirar num mundo novo. O teto tinha uma mancha de umidade em forma de mapa, eu ficava a olhar e tentava encontrar um caminho. O caminho veio de manhã, com o despertador. Fui trabalhar. O corpo estava inteiro, e os meus pacientes não tinham culpa do buraco na minha casa. No ginásio,
O cheiro a gel desinfetante e borracha dos tapetes deu-me um estranho conforto. Uma senhora com prótese de anca segurou a minha mão e disse: "Confio em si." A palavra confio colou-se-me à pele como um penso. Aguentei o dia, paciente após paciente, exercício após exercício, como quem atravessa uma ponte que não sabe se aguenta. Aguentou. À noite, biblioteca. Procurei casas até a vista arder. Tudo caro, tudo longe, tudo a pedir garantias que eu não tinha. Quando a vontade de desistir chegou, encontrei um anúncio velho, fotos desfocadas, descrição curta. Estúdio 25 quadrado metro, 400, mês. Telefonei. Uma voz cansada, de camisa aos quadrados mesmo no telefone, disse: "Se quiser ver, apareça amanhã, às 6. Fui. O prédio tinha tinta a descascar, o corredor cheirava a cebola frita. O estúdio era honesto na sua feiura. Cozinha de 2 bocas, frigorífico minúsculo, janela para um pátio com contentores. Umidade nas paredes como veias escuras. A torneira chorava num ritmo próprio. Testei a porta. Fechava bem. Liguei o chuveiro. Água morna. O senhor olhou para mim como quem mede o peso da palavra pontualidade. 400 e 400 de calção. Eu pago. Paguei com as 2 mãos, como quem entrega não dinheiro, mas um voto. O de nunca mais dormir à porta de casa. No sábado, o Lucas ajudou a mudar tudo outra vez em 6 viagens, como se a vida gostasse de números redondos. Sentámo-nos no chão com pizza e cerveja barata. Rimos. Riso curto, mas verdadeiro. Quando eles foram embora, fiquei sozinho com os sacos. Abri um, tirei a moldura partida da fotografia da praia. Encostei-a à parede, não para lembrar a dor, mas para lembrar de onde vim. Domingo foi o meu ritual de recomeço. Luvas nas mãos, lixívia no balde, lavei as paredes, esfreguei o chão até o pano sair limpo, arranquei a umidade com uma espátula, colei fita nas frestas da janela, pus a tocar o rádio do telemóvel num volume baixo. Cozinhei arroz com ovos, o jantar dos tempos difíceis e dos primeiros passos. Era feio, mas era meu. E ninguém me podia pôr na rua dali. No trabalho, continuei a segurar corpos que queriam desistir. E foi aí que a vida me devolveu uma resposta. Um rapaz, 28 anos, rotura do ligamento cruzado, chegou torto de dor e medo. Desenhei com ele um plano. Mobilidade, força, paciência. Cada semana, 1 centímetro a mais de flexão. Cada sessão, um elogio que não mentia. Quando correu pelos primeiros 20 segundos na passadeira, parou, olhou para mim e chorou. Pensei que nunca mais ia conseguir. O corpo lembra o caminho, respondi, com a voz que eu queria ouvir para mim mesmo. No final do mês, o meu chefe chamou-me ao gabinete. Eu entrei com a mesma humildade com que se entra numa casa emprestada. Ele abriu um sorriso que não era de vendedor. As avaliações dos teus pacientes são as melhores. Quero que coordenes a reabilitação desportiva. Aumenta o salário. Começas já. A palavra já caiu-me no peito como uma luz acesa. Voltei para o estúdio de ônibus. Janela aberta, vento frio na cara. Comprei uma cama em segunda mão, uma mesa pequena, 2 cadeiras que não combinavam uma com a outra como eu e a minha história, mas que funcionavam. Montei tudo devagar. No fim, peguei no último saco preto. Estava vazio. Amarrei o nó, fui até ao contentor do pátio e senti, pela primeira vez em semanas, que o clique da tampa a fechar era meu, não contra mim. À noite, sentei-me ao chão, costas na parede recém-lavada. O silêncio já não tinha farpas, tinha espaço. O telemóvel vibrava com mensagens que eu não queria ler. Abri a galeria, vi os 2 minutos de vídeo que eu tinha gravado, sacos, risos, a porta a fechar. O coração bateu no mesmo lugar onde mora a vergonha. E por cima, cresceu uma certeza. Algumas verdades precisam de luz para deixarem de nos queimar. Eu não queria vingança.
Eu queria justiça, ou pelo menos que a minha versão não morresse sufocada num saco de lixo. Foi quando entendi que a internet, com todos os seus monstros, também sabe ser espelho, e que às vezes a verdade, em 2 minutos, encontra um juiz para além das paredes da nossa casa. É daqui que parto para o próximo passo. A vingança da verdade, o momento em que a minha dor saiu do estúdio de 25 metros e entrou no ecrã de milhares. Passei 1 hora a olhar para o ecrã do telemóvel como quem encara um precipício. O vídeo estava ali, 2 minutos trêmulos, plástico a raspar, risos que cortam, a porta a fechar-me por fora. O polegar pousado sobre o botão publicar parecia-me o coração fora do peito. A vergonha dizia, não faças. A memória dizia, não esqueças. E no meio uma pergunta, o que é que salvará o que me resta de mim? O Lucas sentou-se no chão do meu estúdio, encostado à parede ainda a cheirar a lixívia. Pensa bem, pediu. A internet não devolve nada. Ela também não me devolveu uma casa, respondi. Isto vai destruir a tua mãe. Ela já me destruiu. Não havia heroísmo na minha voz. Havia cansaço. O desejo não era vingança, era justiça, ou pelo menos luz. Carreguei em publicar e larguei o telemóvel no colchão. Fiquei a ouvir o silêncio, como quem espera que uma casa antiga caia ou não. Acordei com vibrações, muitas, como um enxame preso dentro da gaveta. 12 horas, 300 partilhas, 24 horas, 15.000 visualizações. Os comentários eram pedacinhos de gente, ora punhais, ora abraços. Que mãe é essa? Esse rapaz merece o mundo. Reconheço essa rua de Campo Pequeno. Expor família é feio. Feio foi pulou na rua. As notificações multiplicavam-se como chuva miúda que no fim da tarde vira tempestade. Em grupos de bairro, páginas locais, perfis que eu nunca tinha visto. Não era só o meu vídeo, era a nossa cidade a olhar-se ao espelho. Aos 3 dias, um site noticioso usou um título que doía de tão simples. Vídeo viral mostra mãe a expulsar o filho de casa. O telefone tocou com um número que eu conhecia de cor. Carmen. Deixei tocar. 1, 2, 5 vezes. As mensagens chegaram como pedras. Atende. Precisamos falar. Estás a ser cruel. Apaguei-as sem ler o fim. No ginásio eu contava repetições e respirações. Online, contavam-se partilhas e indignações. Foi então que os efeitos colaterais começaram a desenhar-se. A colega da minha mãe, que morava no mesmo prédio que a dona Lourdes do Talho, disse-lhe ao ouvido: vi o vídeo. Os clientes comentam. Na agência, começaram a pedir outro balcão. As conversas paravam quando ela passava, e as palavras sacos pretos colavam-se às paredes mais do que qualquer cartaz. A minha mãe continuou a ir trabalhar. O salário não permite ausências, mas ia mais magra, mais devagar, com uma dignidade que eu reconhecia e que me feria. Eu tinha mostrado a verdade, e a verdade agora mordia de volta. Do lado do Roberto, os resultados foram ainda mais imediatos. Cancelamentos, telefonemas frios. O chefe chamou-o para funções internas, sem clientes, rebaixamento com cheiro a castigo. No bairro começaram a chamá-lo de O Que Rio. Uma vizinha contou ao Lucas que, numa noite, ouviu a minha mãe a chorar na cozinha enquanto ele dizia: tu és um problema. Eu lia tudo e sentia 2 dores. A antiga, de quem foi atirado para a rua, e a nova, de ver a minha mãe a pagar uma conta que sim, ela ajudou a abrir, mas que eu é que apresentei ao mundo. A justiça, afinal, não é um bisturi, é um cutelo. Corta onde deve e também onde dói. Numa tarde de chuva, a minha mãe apareceu no ginásio. Estava com o cabelo apanhado de qualquer maneira e a roupa do banco amarrotada. Falou alto, para que todos escutassem. Mateu, por favor. As pessoas sabem. Eu não consigo respirar. A sala parou. Eu disse baixo. Eu também não consegui naquela noite. Sou tua mãe.
e eu, o teu espelho. Pedi ao segurança que a acompanhasse à saída. Quando a porta fechou, o mesmo clique reverberou no meu peito. Eu voltei para a sala de reabilitação e ajudei um senhor a dar 3 passos sem dor. 3 passos. Às vezes a vida cabe num número pequeno. Nos dias seguintes, o vídeo continuou a girar o mundo como uma moeda lançada ao ar, cara ou coroa, amor ou rancor. Ninguém escolhe o lado em que cai. Eu comprei uma cama usada, uma mesa, 2 cadeiras, trabalhei mais, dormi melhor e bloqueei o número da minha mãe. Não houve vitória, houve veredito. A internet é uma juíza que não veste toga, veste pressa. E ainda assim, naquela pressa, eu encontrei ordem, a de que ninguém tem o direito de me deitar fora como lixo. O preço? Um silêncio novo entre mim e a Carmen, uma cicatriz pública no nome dela, e um futuro onde eu teria de decidir se a paz é perdão ou apenas distância. O vídeo estabilizou, as notificações abrandaram, mas a cidade lembrava. Eu podia caminhar sem baixar os olhos. O Roberto desapareceu da casa e da vida da minha mãe. Ela mudou-se para um quarto alugado, continuou a trabalhar, e eu continuei a levantar pessoas que queriam desistir. É aqui que a história deixa de ser uma multidão a gritar num ecrã e volta a ser um corpo a sussurrar numa sala, o meu corpo. A pergunta agora não é quem tem razão, mas quanto custa a paz. E é essa conta mais íntima e mais dura que eu vou abrir a seguir em O Preço da Paz. Quando perdoar é deixar para lá. A paz não chega com trombetas. Chega como um sussurro, às vezes cansado, às vezes leve demais para sabermos se é paz ou apenas ausência de guerra. 2 meses depois do vídeo, o meu estúdio já não cheirava a lixívia, cheirava a rotina. Café coado de manhã, toalha molhada pendurada na porta, computador aberto com planos de reabilitação. Comprei uma cama de segunda mão, depois uma mesa pequena e 2 cadeiras que não combinavam como muitas relações na vida, mas que ainda assim funcionavam. Montei tudo com as minhas próprias mãos. Cada parafuso era um tipo de cura. No ginásio, eu já não era apenas o fisioterapeuta simpático, mas o coordenador da reabilitação desportiva. O novo crachá no peito não apagava nada do passado, mas lembrava-me que eu tinha atravessado um incêndio e saído do outro lado talvez chamuscado, mas vivo. As mensagens da minha mãe cessaram quando bloqueei o número. Soube por terceiros. Ela continuava a trabalhar no banco, mais calada, com olheiras fundas e um jeito de quem carrega um inverno prolongado. Morava agora num quarto alugado, sozinha. O Roberto já tinha outra mulher noutra cidade, talvez com mais risos, para lhe oferecer, por enquanto. Às vezes perguntava-me, fui cruel ou sou justo? Sentava-me à noite à mesa desigual das 2 cadeiras incompatíveis e deixava essa pergunta pousar ao meu lado como se fosse mais um convidado. A verdade é que eu não odiava a minha mãe. Odiar dá trabalho e prende-nos à pessoa como uma corda. Eu não queria estar preso. O que eu sentia era uma mistura estranha de pena, exaustão e gratidão amarga. Gratidão porque, ao empurrar-me para fora, ela obrigou-me a encontrar o meu chão. Amarga porque esse chão nasceu sobre uma ferida. Perdoar, a palavra ficava presa entre os dentes. Como se perdoar fosse dizer, não doeu. E doeu. Doeu quando ela riu com ele. Doeu quando me chamou fracassado. Doeu quando colocou a nossa fotografia num saco de lixo, como se fosse descartável. Talvez um dia o perdão chegue, mas não à força, não por moralidade alheia, só quando deixar de arder. Então, encontrei outro caminho. Não carregar mais a guerra, não revisitar diariamente a mesma cena, não procurar que ela me peça perdão de joelhos, nem imaginar um abraço choroso de reconciliação de novela. Às vezes, o amor sobrevive apenas na forma de distância digna. Às vezes, perdoar é simplesmente deixar para lá. Uma tarde, enquanto eu ajudava um paciente a recuperar o equilíbrio,
percebi algo. Eu já não pensava nela todos os dias. E isso não era frieza, era cura. Hoje, vivo num lugar pequeno, mas onde ninguém me chama lixo. Ganho o meu dinheiro com trabalho honesto. As pessoas confiam nas minhas mãos para recuperar os passos que perderam. A minha fotografia com a minha mãe, aquela partida, continua guardada. Não num saco de lixo, mas numa gaveta. Ainda não a colei de volta, mas também não a deitei fora. Talvez isso seja a forma mais honesta de dizer: eu ainda reconheço quem fomos, mesmo que nunca mais sejamos. Não sei se um dia vamos falar. Talvez sim, talvez não. Não tenho pressa de respostas. A paz que encontrei não é feita de reconciliação, é feita de limite. Porque naquele dia, debaixo do candeeiro da rua, eu perdi uma mãe, mas encontrei uma coisa que nunca tinha tido verdadeiramente: eu mesmo. E se me perguntarem se eu perdoei, direi apenas: eu deixei para lá e segui em frente.